Sim, ok. Agora tudo certo. Tá, e agora a gente está gravando a aula e as pessoas estão chegando, e a gente pode meio que terminar essa parte da matéria. Hoje eu termino isso ficando só duas coisas, que é o lado, que eu vou lançar na terça, como também o último algoritmo, que é a transformada rápida, que é o mais interessante, porque o algoritmo transformado é muito simples no fim das contas. Eu deixei para a próxima aula também, assim, mas eu vou passar um pouquinho antes no notebook. Por exemplo, faço um resumo no notebook e faço o algoritmo. Os dois motivos, em essência. O primeiro, quando eu vi, eu estava com 60 slides nessa aula, eu sempre preocupado em estar muito denso. Vocês percebem que as aulas no fim acabam ficando muito corridas, eu tenho que voltar um pouquinho. É muito essa questão de organizar o assunto pela primeira vez. E o segundo também é que o algoritmo final, embora ele é interessante de ver, ele é menos importante para as análises, é mais uma questão de eficácia computacional, né? Então, mas eu vou passar por ele com vocês. Então, a aula de hoje vai ser basicamente terminar o capítulo 2. E quem já abriu o livro vê que, por exemplo, o livro gasta muito mais tempo explicando o que são sinais, como interpretar, transformar e pensamento dos algoritmos. Que vai ser o mais importante para a gente ver no futuro. Acho que foi um erro meu pensar que são aulas só de algoritmos. Então, a aula de hoje eu vou basicamente explicar o fim do capítulo 2. Vai ficar um pouco de assunto no notebook, mas não é nada crítico, assim, né? E eu espero que com isso a nossa vida fique bem mais fácil para a gente chegar no resto da matéria, que vai usar esses espectrogramas, que vocês entendam o que eles são e como interpretar e como fazer uso deles. Então, deixa eu só explicar um pouco a minha linha de pensamento ao montar essas aulas e um pouco como eu vejo os dois livros que eu estou usando ao montar as aulas, né? Tipo, em várias partes, eu estou tentando trazer qual é a intuição ou qual é a ideia de cada passo da transformada de Fourier, né? Tipo, então, alguns passos ficam complicados porque, assim, é meu trabalho de trás para frente. Tipo, eu tenho a definição e mostro qual é a ideia da definição. Muitas dessas coisas eu não consigo, nenhum dos livros deriva do zero. Não. Mas na aula passada, a gente meio que terminou o assunto da aula falando de quê? Que a gente tem a transformada de Fourier para o mundo que está aqui, e eu corrigi os slides da aula passada, os slides da aula todos eles, algumas coisas que eu achei. E a gente tem agora uma transformada para o mundo discreto, que aqui já está a definição dela. E a definição dela é que a importância de um índice K, que vai virar uma frequência, já eu falo com uma como se vira uma frequência, entendeu? Vem com uma equação que é muito perto da contínua. Entendeu? E por que a gente chega nesse termo, ou nessa expressão aqui? Quando a gente pega um sinal contínuo, a gente vai amostrar ele a cada t intervalos. Entendeu? Onde esse 1 sobre t é a nossa frequência de amostragem, né? Tipo, então, quando eu falo que eu tenho uma música em 22.000 kHz, né? Tipo, 1 sobre isso vai dar o tempo em que eu tiro cada amostra dessa. E a gente tem que transformar também funcione nesse mundo discreto. E isso depende de uma série de teoremas, que a gente não explora tanto na matéria, tipo o teorema de Nyquist, etc., mas vamos por partes ver qual a ideia de cada um deles. Ou para ver qual a ideia do que a gente quer aproximar, entendeu? E ter a intuição de por que isso funciona. E como eu falei na última aula, já falei isso umas 2 vezes, né? Tipo, se eu tenho um sinal contínuo, então, basicamente, avaliar o índice N de sinal discreto é pegar N vezes T no contínuo. Eu pego 0, depois eu pego 1 vezes T, depois 2 vezes T, 3 vezes T, e vou vendo esses valores, chegando numa forma de onda que a gente interpreta no computador. E a ideia de sair de um termo para o outro nada mais é que a gente quer aproximar a integral que é computada pela transformada de Fourier contínua, entende? Eu tenho aqui a integral contínua, é uma integral no tempo, que é essa área aqui embaixo da curva,
que é a soma, entendeu? Eu quero converter ela para algo que é discreto, entendeu? E antes de chegar no índice K, eu tenho duas coisas, deixando claro, que tem que virar discretas. Um é o tempo, que é fácil, que é o n, e outro é a frequência, entende? Que aqui ainda está um número contínuo. Então, vamos deixar a frequência contínua e vamos ver só o n, que foi o finzinho da última aula, eu só repassando aqui o assunto do fim da última aula, e ver quando a gente chega lá. E depois eu faço a frequência com mais detalhes e fico voltando na última aula. Como eu estou querendo aproximar essa integral aqui, que é a de Fourier contínua, eu vou fazer basicamente uma soma de Riemann, que nada mais é do que definir retângulos nessa curva, já que eu amostro a cada nt, né? Eu tenho a base do retângulo e eu tenho a altura do retângulo, a base sempre vai ser t, e aproximo a integral com uma soma. Entendeu? E essa soma, aqui eu tenho a amostragem do sinal em tempos discretos, a cada nt, e aqui eu tenho a base de cada retângulo, que eu faço a amostra em cada t intervalo de t. Então, isso meio que já cuida de transformar o tempo para discreto. Aí só basta eu definir, entendeu? Isso vão ser definições. Por exemplo, exatamente qual vai ser a relação entre o x chapéu de onda e o f chapéu da onda, para tudo isso ficar no mundo discreto. Então, eu defino que o x chapéu da onda, para chegar na forma fechada da equação de Fourier bonitinha, né, para tudo discreto, vai ser basicamente o f chapéu, onde o f chapéu é a importância da frequência ômega no mundo contínuo, entende? Só que não vai ser da frequência ômega que eu estou vendo com x, vai ser de ômega sobre t no mundo de E quando eu plugo essas equações aqui, entende? E também isso vai ser a cada 1 sobre t intervalo de tempo. Então, quando eu plugo essas equações aqui, eu meio que chego na forma final, porque esse tempo aqui vai cortar com esse tempo aqui e vai sumir, entendeu? E esse ômega t aqui vai cortar esse tempinho aqui em algum momento, entendeu? Chegando basicamente só no nosso... Opa, tem algo errado aqui. Não, aqui é só o nosso xn, desculpa, né? Que aqui eu estou vendo a cada NT. Chegando aqui no meu xn, como eu queria ficar mesmo. Né? E a gente está... Aqui eu cortei o t, aqui eu cortei o xn. Né? E aqui eu tenho só a definição do x chapéu, que é aqui do lado esquerdo. Né? Então, isso é meio que liga o mundo discreto com o mundo contínuo. Entendeu? Chegando na equação final, que agora o slide está meio chatinho, mas chegando na equação final, que não dá para ver também. Deixa eu tirar isso aqui. Onde o x da frequência ômega vai ser a soma, e isso é transformado de Fourier para um lado, se a frequência fosse contínua. Essas definições, principalmente essa aqui, ela vai ser muito importante para quando a gente querer voltar para o mundo contínuo do mundo discreto. A gente vai ter que desfazer tudo que a gente fez para montar essa transformada. Porque isso é uma coisa que é importante, né? Assim, a gente vai trabalhar no mundo discreto, a gente vai interpretar no mundo contínuo, entende? Como se o sinal fosse contínuo. Então, guardar essas definições é importante para desfazer tudo que eu fiz agora. A outra coisa que restava para a gente sintetizar, que foi bem corrido na última aula, se for muito corrido assim, tipo, seria a gente quebrar a frequência também em N faixas. Entende? Então, para quebrar a frequência em N faixas, eu vou fazer uma ideia não muito diferente da que eu fiz aqui agora. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Então, sim. O meu computador apareceu sem internet, né? Tipo, é o meu propósito aqui. Eu só venho aqui. Acho que a porta fechada. Esses roteadores, embora eu comprei um melhor, às vezes são mal com essa porta. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora é quebrar a frequência em N faixas também. Só que quebrar o tempo em N faixas é fácil, né? Assim, tem uma música, ela tem um tempo fixo, 100 segundos, 120 segundos, 1 hora, seja lá o que for, tem um áudio com tempo fixo. Eu faço a cada instante t, e eu sintetizei, né? A frequência
é um pouquinho mais chato, né? Tipo assim, a frequência ela vai de menos infinito até infinito, entende? E a frequência dá essa noção de velocidade do quão rápido eu dou voltas nesse círculo, né? Então, exatamente quais vão ser os valores de frequência que eu vou usar para mapear o mundo discreto, o mundo contínuo? E aqui também vai ser uma definição, que eu vou dizer porque ela é feita dessa forma, já, embora eu não vou provar o teorema, que é teorema demais aqui na matéria, e ter bem mais slides, né? Tipo, onde eu vou fazer, por definição, que cada frequência minha contínua vai ser uma razão de dois números discretos, entendeu? Que é o K e que é o M. Entendeu? Só plugando isso aqui, eu já vou resolver, de certa forma, o problema de ficar no mundo contínuo. Mas qual é a ideia que eu estou querendo capturar, né? Observe que o K, que é basicamente a nossa frequência, eu vou quebrar também na mesma quantidade de faixas que eu tenho o meu tempo discreto. Né? Se o meu tempo tem 100 pontos, eu vou quebrar a frequência também em 100 faixas. Né? Isso vem do teorema de Nyquist, que eu preciso, na verdade, de n sobre 2, para a coisa funcione, mas vamos ver que quebrando em 100 aqui nessa ideia. Né? E eu vou quebrar essa frequência começando, basicamente, de zero até a frequência da amostragem da música. Entende? Essa vai ser a ideia que eu vou usar. E a frequência da amostragem da música é definida pelo T, que é basicamente a duração da música como um todo. Né? E 1 sobre isso, dá a frequência da amostragem da coisa, a taxa de amostragem da música. Entende? E como eu falei antes, né, o nosso ponto-chave aqui para a aula de hoje seria essa relação entre F chapéu e X chapéu, né? Onde basicamente, sempre que a gente avalia a transformada contínua em ômega t, a gente está avaliando a transformada discreta em ômega. Entendeu? Então, sempre que o discreto é ômega, o mundo contínuo é ômega sobre t. Então, sempre que eu estou avaliando aqui a frequência como sendo quão rápido eu dou um ciclo aqui, então, que seria, vamos dizer aqui, um tempo ômega, aqui eu estou pegando esse tempo ômega e dividindo em t faixas, que é basicamente a mesma coisa que eu fiz, né? Tipo assim, frequência e tempo. Frequência também é visto como tempo, né? Assim, que, ou, vamos inverso, né? Mas também estou quebrando nesse 1 sobre t aqui. E a equação que eu vou usar como base para fazer essa conversão é basicamente o quê? Que a frequência do índice K vai ser igual a K dividido por N sobre T, entendeu? Onde o T aqui vem da noção que sempre que eu avalio uma frequência no mundo contínuo discreto, eu avalio a frequência sobre T no mundo contínuo, então aqui eu tenho o sobre T. E o N vem da noção que eu quero quebrar essa frequência em N faixas iguais, que é o mesmo tamanho da minha música. Entendeu? Então, se eu tenho, por exemplo, uma música que a taxa de amostragem é 8 kHz, ou 8.000 Hz, né? Se eu tenho que foi amostrado a cada t igual a 1 segundo, e se eu tenho que n é 100, que são 100 pontos, né? A frequência do índice k igual a zero vai ser basicamente 0 dividido por int, que vai ser 0. A frequência do índice 1, entende? Vai ser basicamente aqui, eu pegar k, 1 sobre t é a frequência da amostragem, que é o meu 8.000, então vai ser 8.000 dividido pelo meu 100, que vai ser 80 Hz. A frequência do índice 2 vai ser 160 Hz, e por aí vai. Então, esse é o mapeamento entre K e frequência. Por que você fez isso, Flávio? Aí vem a parte que eu realmente não coloquei aqui na aula, entende? Tipo assim, eu gastei um tempinho no Wikipédia, o livro mesmo nem tem essa prova, então, tipo assim, isso vem basicamente, eu não cheguei a ver, mas isso vem basicamente do teorema de Nyquist-Shannon, que fala que se eu tenho uma música que foi amostrada numa certa frequência, entendeu? Basta eu avaliar a transformada numa faixa como a que eu fiz discreta, eu consigo recuperar o valor exato.
Na verdade, o teorema fala que eu nem preciso ir até n, eu posso ir só até n sobre 2. Mas eu posso ir aqui para n, porque fica melhor a forma matricial da matéria. Então, isso é uma parte da aula que eu vou deixar meio que assim, confia, assim, eu confio que dá certo. Assim, eu fiz de 0 até 8.000, eu não fiz de 8.000 até 16.000, eu não fiz de 160 até outra coisa, porque assim é que a coisa vai funcionar. Então, isso aqui é realmente uma parte da matéria que eu vou ficar sem dar a intuição. Mas isso leva a gente para um termo final, que é o termo final onde já tem aquele bloco seguinte, onde basicamente o xk, que é a importância do índice K, da frequência de índice K, vem pela transformada de Fourier discreta do outro lado. E ela é quase igual à transformada contínua, só que toda a entrada dela, K é discreto, N é discreto, embora K sobre N, 2π, etc., vai virar um número complexo, mas eu estou trabalhando com números discretos, né? Então, a importância da késima frequência, nós temos a frequência 1, sempre vou reiterar isso, entende? Basicamente depende da presença da késima frequência em cada ponto do sinal discreto. Né? E essa presença vem meio pelo que eu rotacionar nessa frequência aqui, né? Tipo assim, sempre que aumentar o K, quando K é igual a zero, eu tenho um vetor parado. Então, tipo, se K for igual a zero, isso aqui vai ser E elevado a 1. Entendeu? Eu tenho basicamente só um vetor parado. Quando K é igual a 1, eu vou rotacionar isso em 1, N dividido por N. Entendeu? Na verdade, em K sobre N, né? Em 1 sobre N, que seria um intervalo das minhas N faixas, que foi a quebra que eu fiz lá. Né? Quando K é igual a 2, seria o segundo intervalo das minhas N faixas, 3, e por aí vai. Né? Então, quebrei uma das frequências em N faixinhas iguais para fazer a minha recuperação. O N menorzinho, que eu confundi aqui, eu peço desculpa, você quando eu o K para o lado direito, está mais fácil. O N menorzinho é o tempo correndo, né? K sobre N é o quão rápido eu estou rotacionando. E o teorema de Nyquist fala que, ao quebrar K em N faixas, funciona. Na verdade, é até redundante. Nem pensar você essas N faixas. Aí vem a inversa, que aqui eu quero dar a intuição, né? Que eu acho que também é importante ver isso bem fechadinho. Né? A definição da transformada inversa. Alguma dúvida, gente? Só para puxar aqui. Então, oi, pode falar. Só, pode continuar. Então, a definição da transformada inversa, meio que pegando a mesma ideia da última aula, né? Tipo, qual vai ser a história aqui? Eu vou ter uma equação que é quase igual à inversa da última aula, onde eu basicamente vou trocar o sinal aqui e vou plugar esse meu xk, que é a importância da frequência no índice k. O meu somatório agora são as k frequências, entendeu? Então, a primeira, 1 sobre n frequência, 2 sobre n, 3 sobre n, 4 sobre n, 5 sobre n, e por aí vai, fazendo as minhas rotações, né? Só que aparece esse 1 sobre n aqui que me encuca um pouco, sabe? Tipo assim, eu fico um pouco chateado que, às vezes, os livros não explicam porque só pode não. Entendeu? Então, mas qual é a ideia? O valor do sinal discreto no ponto n nada mais é do que a importância de todas as frequências naquele ponto n, tirando uma certa média, entende? Tipo, a frequência integra sobre o tempo e o tempo integra sobre as frequências, para ver qual a importância de todas elas naquele um pontinho ali, entende? Como o K é fixo, ou como o K sobre N é fixo, como o N é fixo, né? Agora o tempo é fixo e eu vejo todas as frequências. Aqui eu tenho o K fixo e vejo todos os N. Seria uma forma de ver. Aí qual era a definição inversa na aula passada? Entendeu? Na aula passada a gente falou que a gente meio que deu a intuição da prova, né? Que a frequência no tempo t, que a função no tempo t, entendeu? É a integral de todas as frequências, com esse termo aqui, e a gente meio que provou que isso funciona, então é uma expressão tão solta. Então, dá para a gente entender que isso aqui funciona, vamos chegar no mundo discreto novamente, igual a gente fez com a direção da transformada e aqui a transformada inversa, né? No mundo discreto, eu vou avaliar cada xn, que está aqui o meu xn, onde o meu xn é basicamente f a cada nt, entendeu? Só fiz meu plugar aqui, olha, avalie isso a cada xn,
Como o meu f aqui é nt, aqui eu vou ficar agora, ao invés de tempo, com o nt aqui em cima. Como o x é só elevado a n, o meu t ele acaba sumindo, entendeu? E agora eu estou avaliando só em n, não em nt. Primeiro é nt, tiro o t para chegar no mundo discreto, avalio a cada ponto n. Aqui está o integral, está meio estranho, isso aqui é matematicamente errado, né? Porque eu tenho que me transformar na aproximação da integral ainda. Mas eu vou fazer isso agora. Só que a diferença é que antes as minhas, vamos dizer, tempo para fazer a integral de Riemann era cada tempo t que eu fazia para tirar os retângulos. Agora a minha frequência k cresce em faixas de n sobre t, né? Tipo, essa é a noção que está nesse termo aqui. É k dividido por n sobre t. Entendeu? Então, o que vai acontecer é que a minha integral agora, já escrevendo aqui mais correto, né? Esse tema aqui que eu falo, matematicamente não é errado, mas escrevendo aqui uma coisa mais correta, como a integral numérica, vão ser faixas de base nt, entendeu? Que vão estar avaliando em cada k que está aqui, né? E eu só fiz trocar o ômega pelo k, igual eu fiz na primeira parte da integral, entendeu? Então, agora eu tenho o k, n dividido por n, como está aqui. Entendeu? E eu estou avaliando o meu F chapéu a cada KM. Entendeu? Já fiz o meu uso da noção que K é ômega sobre N, e ômega é basicamente K sobre N aqui, avaliando o meu F chapéu a cada KM. Então, é a mesma noção de fazer um integral contínuo, só que discreto, mas é mais difícil de ver, porque eu não consigo meu que ver essa integral na frequência, né? Assim, a função é uma função de tempo. Mas é base vezes altura também, aproximando o meu sinal. Agora eu tenho que converter isso aqui para o meu x barra de antes, né? A gente sabe que por essa relação, f avaliado a cada ômega t é igual a t x barra avaliado a cada ômega, que é a definição que eu fiz meio que na aula passada. Então, sabendo disso e plugando esse termo nessa expressão aqui, entendeu? O tempo vai cortar com o tempo, como a gente está vendo aqui. K sobre N é ômega, que é basicamente X no índice K. Entendeu? E aqui a gente vai ter o 1 sobre N que restou, entendeu? Meio que chegando nessa transformada inversa, que é também nada mais que uma integral discreta. Só que sempre que você vê a transformada de Fourier, você tem que pensar que um lado vai ter 1 sobre N, o outro lado não vai ter 1 sobre N para a coisa meio que funcionar. Então, toda essa história só para dizer, ok, olha, essas são as equações, e isso é porque elas funcionam, tirando termodinámicos também que não mostrei, né? Agora que você tem as definições, a coisa fica muito simples, né? Tipo, definir o algoritmo ou definir a transformada de Fourier e realmente executar ela, acaba ficando uma coisa bem trivial, entendeu? Tipo, isso aqui é tudo discreto, isso aqui é tudo discreto, né? Então, tudo que eu tenho que fazer agora é avaliar essas somas simples. Então, se eu quero avaliar a transformada num sentido, fazer um código Python que faz isso, nada mais é do que a gente pegar aqui o nosso código, entendeu? Vou mostrar aqui o meu código em Python, aqui. Eu fiz duas versões desse, né? Tipo, mas aqui eu tenho a minha transformada no mundo em Python. Como é que eu faço essa função? Entende? Tipo assim, são dois laços, porque são dois laços, né? Porque eu vou pegar a importância de cada índice K, aqui eu tenho um índice K. Então, para cada índice K até N, como eu falei, né? Eu vou deixar K indo até N, para ficar uma coisa mais fechada. Para cada tempo que está aqui, e aqui eu tenho o meu tempo, que nada mais é do que esse somatório interno, que vai de 0 até N. N é o tamanho do sinal, entendeu? Eu vou fazer essa acumulada aqui. Essa acumulada depende de uma exponencial do número complexo. Python permite que a gente defina números complexos de forma fácil, né? Então, aqui está o número i, que é 0 mais 1j, né? Então, aqui eu vou ter a constante, que vai ser basicamente a parte que eu faço o expoente, né? Tipo, 2πi sobre n
que é basicamente 2πi sobre nzão. O K e o N é o que vão variar. O K e o N é o que vão variar. Entende? Faço a soma. Aqui eu avalio a onda, né, a rotação, a integral. Acumulo na minha soma. Essa é a importância do índice K. E nada mais fácil que retornar um vetor com o meu resultado. Entende? Quando vocês rodarem esse código, um código como esse, vai dar alguns probleminhas simples. O primeiro é que o resultado do código vai ser em números complexos. Tipo, você vai ver que o resultado vem todo em números complexos, entende? E plotar número complexo é mais chato. Mas se você plota essa importância para cada uma das frequências, aqui eu criei um sinal, onde o que é sinal? É o seno rotacionando com a frequência de 10. Entendeu? Quando eu tiro a minha transformada, tem um pico de importância em 10 e tem um outro pico de importância em 90. Aí tá, mas peraí, porque tem um pico em 10 e um pico em 90, né? Porque você pega a função seno ou cosseno ou a rotação, né? Chega uma hora que você volta para o mesmo canto e continua, e continua, e continua, entende? Então, isso aqui representam a mesma ideia. É por isso que a unidade que a gente fala, não precisa ver até 100. Só até n sobre 2, que até 50, seria o suficiente para a gente ter essa função. Mas aqui eu fiz para tudo, para frente. Ficar uma coisa meio que fechadinha, né? Como é que eu vejo isso de uma forma mais interessante? Se eu tiro o absoluto do número, onde o absoluto do número complexo nada mais é do que o tamanho dele, né? Tipo assim, A ao quadrado mais B ao quadrado, eu vejo só em magnitude o que é essa importância. Se eu quebro aqui só os primeiros n sobre 2, que vem do Teorema de Leibniz, eu vejo aqui o meu pico certinho na frequência 10, dizendo que isso é um seno rotacionando a cada 10 Hz. Né? Tipo, a coisa meio que funciona. O código chega a ser trivial, entende? Tipo, explicar aqui o código, né? É basicamente para todo índice K, eu quero a importância de cada índice de... Errei, já fiz um erro, né? Para todo índice K, eu quero a importância para cada índice, entende? Some, pegue aqui o somatório de tudo, entende? Dá o somatório interno, e pegue o meu resultado. Eu cometi um errinho aqui, né, que eu estou meio que interpretando não a frequência, né? Eu estou interpretando o índice K. Entendeu? Por que o índice K bateu com a frequência aqui? Certinho no desenho. Ficou certinho no desenho. Eu tenho uma música de 100 segundos. Eu tenho uma música de 100 segundos. Então eu tenho aqui. Eu tenho n igual a 100 pontos, que foram amostrados a cada 1 segundo. Eu tenho meu K, que é... Tentar aqui minha relação, desculpa. Certo. Então, cada índice K aqui eu divido por NT. Entende? Então, se eu tenho o meu índice 10, eu divido por NT. Isso aqui, obviamente, não vai dar. Vai dar 0,1, né? Não vou pensar um pouco sobre isso. Porque isso aqui eu tenho certinho, né? Acho que eu fiz alguma continha. Vocês viram o problema ou não? Vou deixar claro aqui. Sim, não? Talvez? Eu vi o problema, só não sei onde ele tá. Não, sem detalhe. Sabe que dá para fazer código no né? Porque assim, eu estou vendo a importância do índice, não da frequência. Se eu tenho o seno, que está 2π vezes 10... Tá, eu vou interpretar isso. Já. Deixa eu voltar aqui para a aula
No pior dos casos, até a próxima aula, como as outras, eu trago esse reino e ver. Não quero gastar tempo muito nesse código. E a inversa, entende? Basicamente, se eu quiser fazer a aproximada inversa, não é um código tão difícil. É a mesma coisa. Acumule, só que agora o sinal mudou, né? A gente já viu a prova que ele muda, porque isso funciona. Então, faça acumulado aqui e retorne o resultado final. Então, quando eu pegar aqui, por exemplo, um plot no mesmo tempo t da transformada inversa da transformada direta, entende? Vocês veem que eu recupero a minha função sendo bem direitinho. Entende? Tipo assim, não tem muito problema com essa minha função sendo, não. Ela está aqui funcionando de forma exatamente como eu queria. Um pouquinho de erro de aproximação, porque a conta não é exata, mas mostrando que a transformada de Fourier direta e inversa meio que funciona. Aí tem algumas questões práticas que vocês vão ter quando vocês vão interpretar esses valores, né, esses números complexos. Tipo, como a gente viu, a primeira motivação das aulas de Fourier era meio que assim, tá, a gente quer chegar numa noção de magnitude, ou de importância desse toque aqui para cada frequência que eu vou analisar. Entendeu? Qual seria a importância de cada um deles? Ao invés de ver o número complexo, como eu falei, eu posso ver a magnitude dele, nada mais é que a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, esse plotzinho aqui, f, está me dando justamente qual o tamanho do vetor. Quanto maior o vetor, ou A vai ser grande, ou B vai ser grande, ou os dois vão ser grandes, né? Como os dois crescem, a parte real e imaginária cresce, a gente tem mais importância ali. A gente não precisa se preocupar no momento em interpretar o coeficiente imaginário. Na verdade, eu acho que o LibreOffice mostra o mais comum a magnitude ao quadrado. Nada mais é do que A ao quadrado mais B ao quadrado aqui. Então, isso é o que sai no meu plot. Eu fiz um código também que o ABS de Python já trata números complexos da forma correta. A outra questão prática que vocês vão ter, entende? É que como é que você garante que a inversa vai ser um número real, entende? Dado que tem uma multiplicação com um número complexo, entende? Como é que você garante que essa inversa é um número real? Alguém tem alguma resposta para essa pergunta aqui? Sim, não? A transformada, ela não é ótima? Ela não funciona? Entende? Tipo, então, o que foi a minha entrada? A minha entrada foi um sinal só com números reais? Foi um sinal só com números reais. Né? Então, a inversa tem que me retornar ou um sinal só com números reais, ou se tiver números complexos, entende? Eles têm que ser próximos de zero. Né? Então, a gente não tem garantia que o algoritmo vai ser, você vê que são todos elevados a menos 15, alguma coisa. Né? A gente não tem garantia necessariamente que o algoritmo vai ser só um número real, mas como a entrada foi um sinal real, com o senha é um sinal real, né? A gente meio que garante que a inversa funciona também. Né? Basicamente, se a entrada for um sinal real, olhar para o outro lado também vai ser um sinal real, né? Meio que mantendo tudo funcionando. E o mundo aqui, bem ok. E boa parte dessa brincadeira, para chegar aqui, né, a gente fez uso de relações como essa, entendeu? Onde há importância no índice K, entendeu? Vai aproximar, basicamente, a função x-chapéu em ômega AK sobre n, né, que é ômega era o contínuo, que vai aproximar, basicamente, a frequência em ômega sobre t, dividido por t. E aqui talvez mostre para a gente porque a gente está com aquele 0,1 meu que deu errado, né? Porque se o meu tempo da música foi 100, no mundo real, é dividido por 100, e volta para o nosso 10, entendeu? Tem que lembrar que a frequência no mundo contínuo, discreto, é a frequência no mundo contínuo dividido por t. E se eu pegar aqui agora o meu notebook, talvez isso mostre, entendeu?
que esse meu 0,1, isso aqui é um ômega, na verdade, né? Esse é meio que um ômega. Então, se eu pego o meu ômega dividido por 100, isso deveria... Ih, errado, né? Então, eu errei alguma coisa aqui. Tem alguma coisa que nessa relação vai dar certo. Eu tenho que fazer um exercício com calma para mostrar para você. Mas vamos deixar aqui. Né? Mas a noção é meio que ir para um lado para o outro mesmo. Aqui, tem alguma coisa aqui que eu estou meio errando, alguma divisão dessa. Eu volto já. Então, sempre que eu for interpretar esse índice, que é o que está o meu errinho no código lá, entende? Tipo, você vai ter que fazer as conversões de um lado para o outro, que é a equação que eu estou falando aqui, que eu estou meio errando no meu notebook. Né? Então, sempre que eu tenho um sinal, tipo esse sinal aqui, que é composto dessas frequências com esses pesos aqui no Y, né? Tipo, quando eu fizer a amostragem, eu vou ter importâncias de índices, entendeu? E eu vou ter aqui os nossos 60 índices de tempo e 60 índices de frequência, que é do mesmo tamanho. Só que isso meio que fica essa função simétrica, pelo termodinâmicos, que só metade é o que importa, mas a gente faz com tudo aqui no nosso código. Né? E quando eu converto de volta, entendeu? Eu tenho que aqui aplicar a equação que eu estou errando. Eu quero pensar sobre ela um pouquinho ainda, entendeu? Mas eu consigo também fazer a aplicação de volta da conversão e meio que chegar no meu mundo final. Entendeu? E isso é como a gente meio que faz uso e interpreta a transformada. Alguma dúvida? Alguma coisa até agora? Alguém consegue ver o meu erro? Se conseguir, me fale. Não tem essa conta na cabeça. Opa, eu comento até a próxima aula, eu acho, qual foi o meu erro nessa conversão entre K e ômega, né? Tipo, eu já vou fazer uma outra conta. Tá, e o notebook aqui eu já mostrei para vocês. Tá? Então, até agora, a gente só falou da importância da frequência. A gente não chegou a falar ainda exatamente em qual tempo cada uma delas ocorre, né? Eu também terminei a última aula na correria, sem falar direito, o que seria a transformada de Fourier para gerar no espectrograma, mas já dei um pouco a ideia dessa transformada. Então, se eu pego um sinal começo a baixo, tem duas frequências claras. Até o tempo 5 está mais ou menos em 1 ciclo por segundo. Entendeu? E até o tempo Q1 vai estar mais ou menos aqui, né? Então tem um ciclo a cada 1 segundo, depois ele repete um ciclo por 1 segundo, ele repete um ciclo por 1 segundo. E depois aqui fica 5 ciclos por segundo. Entre 1, 2, 3, 4, 5. Né? Entre os 5 e os 6, eu tenho 5 ciclos. Esse é meus 5 ciclos por segundo. Né? Então, como é que eu pego essa importância em locais diferentes? Como é que eu pego essa noção em locais diferentes? A gente consegue alterar de forma muito fácil. Eu vou mostrar aqui a equação agora. A transformada de Fourier em tempo discreto, com a transformada de Fourier que considera uma janela deslizante no sinal, que vai percorrendo no sinal da esquerda para a direita, entende? E vai tirando a importância de cada janela dessa. E o que eu posso reportar no meu resultado final é, olha, está aqui a importância dessa frequência na janela que começa ou que termina nesse tempo. Entendeu? Que começa seria mais sensato também, né? Então, aqui a importância dessa frequência, na janela que começa nesse tempo aqui. Como isso é uma janela deslizante, não vai quebrar o ciclo no início e nem exatamente no fim, depende do tamanho da janela deslizante, né? Vai ter esses efeitos aqui numéricos de curva, né? Depois vai subir e assim não vai ser tão exato, não. Você não pega o seno começando certinho na posição correta, mas isso é o de menos. Entendeu? E quando eu vou caminhando, em algum momento essa minha janela vai chegar num canto que tem as duas frequências e meio que vai dar a importância das duas frequências aqui. Entendeu? Do 1 e do 5 vão ser mais importantes para esse sinal, com um pouco de confusão por conta do início e do fim aqui, do truncamento que eu fiz no meu sinal. Entendeu? Quando eu chego na parte final, com essa minha janela deslizando, eu consigo chegar aqui no fim da minha curva, mostrando apenas a importância da frequência 5, e chegando, de certa forma, no que seria o nosso espectrograma. Como é que eu faço isso? Aqui que é a equação, mas como é que eu faço isso em Python ou em Code, né?
Não é muito difícil, não. Basta agora, para cada índice N que eu avalio na minha transformada, entendeu? Eu zerar tudo que vem antes e depois de uma janela de tamanho M aqui. Então, eu defino uma função W, que eu chamei de window, onde essa função W vai ter uma dessas três formas, entendeu? Onde cada uma delas tem a noção de truncar o sinal. Aqui seria um truncamento meio que fixo, aqui seria meio que um truncamento que trunca, depois cresce, depois decresce, aqui seria meio que tipo uma gaussiana, para truncar o nosso sinal. Cada uma dessas tem equações simples. Você pode imaginar uma função Python, que é basicamente o quê? Olha, entre tempo x e tempo tanto, retorne 1. Qualquer coisa entre esses dois tempos, retorne 0. Do tempo x até metade do intervalo, cresça linearmente. De metade do intervalo para depois, decresça linearmente. Então, retorne o valor em x crescendo, depois o valor em x decrescendo. Ou defina uma gaussiana, que essa aqui é uma função cosseno, é um ciclo da cosseno, assim, uma subida um ciclo da cosseno, né? Nesse intervalo, para meio que fazer essa janela. Tudo que está fora da janela vai ser zerado. A mudança em código ou a mudança em equação não é tão difícil, não. É uma função que zera tudo que vai além. Só que agora eu vou avaliar a transformada para cada janela dessa. Entendeu? E o impacto de cada escolha de janela, tipo, eu até esqueci os nomes em telas, né? Tipo, eu posso pegar aqui, se eu deixar isso fácil, né? Mas cada janelinha dessa vai ter uma pequena variação no que seria o nosso resultado, né? A primeira seria retangular, a segunda triangular, obviamente, e a terceira a janela de RAM, que é basicamente essa curva, tipo uma gaussiana ou uma cosseno. No fim das contas, imagino eu que os livros usam mais a janela de RAM. Ela vai ser mais suave, né? Ela tem menos esse efeito de borda, já que eu suavizando o sinal de denelação. Obviamente, mesmo se o sinal aqui só é importante com frequência 5 ou 30, ou seja, assim, você não dá exatamente o valor, um pico subindo, né? Porque esse meu foi truncando lentamente, mas você vê, olha, vai subir de importância até o 30, então está o grosso da coisa. E a gente meio que vê o quão importante é cada sinalzinho desse. Ao comparar as duas, né, a retangular, se eu olho para a transformada, aqui eu olho já um espectrograma, né, vai ser um pouco mais quebradiça, a de RAM vai ser um pouco mais bem feitinha. Né? Do ponto de vista prático, gente, eu confesso que nesse momento eu não sei se vai ter muita diferença com o algoritmo, não. Eu acho que vai ser mais assim uma escolha, e eu estou chutando ali a definição que LibRossa deve usar a de cima. Né? Esse sinal é um sinal bem interessante, né? Que ele começa numa frequência e vai gradativamente aumentando ela, né? E você vê que quando o tempo vai correndo, eu vou vendo a importância. Essa frequência aqui maior, ela não é tão importante aqui atrás. Né? Essa frequência aqui menor, ela é mais importante aqui atrás. Respondendo a dúvida ao passado, tá, mas como é que eu uso e como é que eu interpreto esse sinal aqui? Né? Tipo, esse espectrograma. Para que definir a janela? Tipo assim, é para definir o espectrograma no tempo. Se eu pego uma escala musical, subindo dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? E toco cada uma das notas em cada instante de tempo, você vê que pela forma de onda, não é muito fácil a gente dizer que uma nota é diferente da outra, não. Mas pelo espectrograma, como ele está aqui, né? A gente vê que a primeira tempo, aqui, tem importância um pouco mais embaixo, e que vai lentamente subindo. Entendeu? Essa frequência vai lentamente subindo aqui, no dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, meio que mostrando qual é a importância do espectrograma. Assim, é mais fácil para mim ler a parte de baixo do que necessariamente ler a parte de cima, né? Assim, não a composição, mas a forma de onda, né? Tipo assim, porque isso aqui depende também da força de várias coisas, né? Tipo, pegar essa onda e comparar com essa, eu não sei dizer, né? Diferença. Aí, por fim, tem a forma matricial da transformada de Fourier, né? Porque, assim, é a transformada de Fourier rápida. Eu vou passar mais na próxima aula com o notebook. A próxima aula é laboratório. Vou passar o notebook com a tarefa e um pouquinho da transformada rápida, que vai ser a tarefa do notebook. Tipo, então, é simples ver que o algoritmo aqui ele tem um custo quadrado, né? Tipo assim, cada for desse, K de ATN e N de ATN vai ter um custo quadrado para... Vai ter um custo N vezes N aqui para a gente avaliar, né? Se eu faço a transformada com janelas, e faço uma janela deslizante,
entende? Vai ser o tamanho da minha onda e cada tamanho da janela ao quadrado. Né? Tipo, é custoso você executar a transformada de Fourier, embora funcione, como a gente meio que viu no nosso notebookzinho de exemplo. Aí tem o algoritmo da transformada rápida de Fourier. Eu vou deixar claro aqui como ele vai explorar alguma noção matricial, antes de entrar nele, né? Porque toda a transformada de Fourier pode ser, vamos dizer assim, escrita como uma multiplicação de matriz, né? Então, se eu sobrecarregar o termo ômega, só porque o Luiz faz isso, então isso não é o mesmo ômega de antes, para significar um E elevado a menos 2π i n, 2π é constante, i é constante, e n também é constante, entendeu? Ao elevar ômega a kn, entendeu? Ao elevar ômega a kn, pela propriedade de elevar um expoente a outro expoente, né? O kn meio que desce, multiplicando aqui. Ou é uma soma kn vezes, né? Eu vou somando tudo isso, então vai dar kn vezes o termo interno. Então, a gente pode fazer toda transformada de Fourier, né, numa forma matricial, onde basicamente a gente vai explorar essa matriz aqui. O que essa matriz vai ter? Cada linha dela vai ser uma parte do xk, cada coluna vai ser um xn. O fato dela ser quadrada vai ajudar a gente pode inverter ela para chegar na transformada inversa. É só inverter a matriz mesmo. Por isso que é bom trabalhar tendo o mesmo número de frequência, né? Fica tudo fechadinho. E essa transformada, ela basicamente vai mostrar que se eu pegar aqui a primeira linha, que é basicamente a importância da frequência k igual a zero, entendeu? Vai ser a soma de n igual a zero até n menos 1, de E elevado a menos 2π, 0, isso aqui dá 1, entendeu? E é o somatório de xn. Então, isso aqui, como é ômega elevado a zero, ômega elevado a zero, ômega elevado a zero, é tudo zero. Linha 1 vezes x0, 1 vezes x1, 1 vezes x2, somando, que linha vezes coluna é o valor da matriz, me dá a importância do coeficiente zero. Quando eu passo para a segunda linha, que é o coeficiente k igual a 1, entendeu? Eu vou caminhar para frente, chegando aqui em x1, somatório de n igual a 0 até n menos 1, agora k ficou igual a 1, pegando a importância do coeficiente k igual a 1. Desse depois x2, x3, x4, x5, x6, etc. Essa matriz aqui, ela quer dizer linha por coluna, entende? Tipo, não, quer dizer basicamente índice da frequência por tempo. Se eu inverto ela, eu vou chegar numa matriz que também é quadrada, mas vai ser basicamente tempo por índice da frequência, que seria a matriz inversa. Entendeu? Se eu tiro o complemento e transponho, eu chego na matriz inversa, que é basicamente a minha IDFT, que é basicamente aqui botar o sinal para positivo, já que na inversa é positivo, né? Eu primeiro tirar o complemento primeiro, faço a transposta e dá a mesma matriz para eu trabalhar agora no mundo discreto, no mundo inverso, desculpa, da transformação com lado e do mundo inverso. Isso é o que ajuda a gente a ter tudo de forma matricial, inverter as matrizes, etc., fica bem organizadinho. E também permite criar um código já um pouco mais rápido para fazer a nossa transformada, entendeu? Que seria um código que todo ele funciona de forma matricial e dá exatamente o mesmo resultado de antes, para deixar claro, né? Onde ao invés de fazer os laços na mão, eu vou criar aqui uma matriz NK, eu vou chamar ela aqui de uma matriz auxiliar, né? Assim, N vezes K. Só mostrar o que é essa forma dessa matriz. Então, que é basicamente uma matrizinha onde eu vou ter para cada N de 0 até 100, para cada K, que também vai de 0 até o tamanho da minha música. Uma em linhas, outra em colunas. Se eu fizer o produto dos dois, meio que externo, né, eu vou ter todas as combinações de KN, que é basicamente a minha matriz aqui, que é toda combinação de KN. KN 0, 0, 0, 0, 0. Aí aqui o N vai ser 0, o K vai ser 0, o K vai ser 1,
o N vai ser 1, né? E por aqui a gente vai caminhando. Eu faço uma matriz gigantesca com tudo, e basicamente eu tiro agora, que é a matriz que eu fiz lá, né? Da transformada aqui discreta, é uma matriz bem grande, ela é n-1 por n-1, é o tamanho local. Aqui é entre 0, né? Começa de 0, começa a contar de 0 para o pai, né? Basta eu transformar isso na minha matriz da Fourier, que aqui é a minha n. Eu vou ter aqui a minha matriz completa da BFT, né? Se eu multiplico pelo sinal, aqui eu multiplico minha matriz pelo sinal, okay? E chego na mesma transformada de antes. Então, uma resposta tão boa quando é transformada de antes. Talvez tenha alguma diferença numérica aí, mas é basicamente o mesmo resultado. Mas eu tenho que avaliar em absoluto. Então, aqui eu vou avaliar isso em absoluto. E agora eu tenho a importância aqui da minha frequência 10. Né? Então, aqui é uma função que repete do outro lado. A transformada rápida, eu vou passar na próxima aula, entende? Tipo, daria tempo hoje para as melhorias, daria, mas... Sem sincero, gente, que esses notebooks com LaTeX demoram um tempo pra caramba. Então, quando eu vejo, eu fico sem tempo de passar tudo às vezes, né? Tipo a aula de hoje, mas na próxima aula eu passo isso com tudo. Vou estar fazendo um notebook bom de revisão, entende? Para a gente não ver tudo e ter o algoritmo do notebook também. Entende? Já que isso foi a parte mais densa da matéria até agora, acho que vai ser a mais densa da matéria como um todo. Entende? Porque agora a gente vai só para a computação, meio que morre essa parte de sinais, né? Entra no nosso mundo um pouco mais. E o que eu tenho para a aula de hoje é isso. Eu estou um pouco chateado que não consegui achar o erro da minha relação aqui, né? Estou pensando sobre isso há pouco tempo. Mas... tá. Entendi. Mas, assim, a aula de hoje nossa é isso. Entende? O pessoal está fazendo mais uma vez aqui uma... Tá, mas aí tem o 10 também, né? Assim, o K mais importante é o 10. Entende? Deixa eu pegar aqui a minha relação. O K mais importante é o 10, que no mundo da onda discreta quer dizer que ômega é K sobre N, né? Então, ômega vai ser basicamente 10 dividido por N. Então, aqui eu tenho o meu ômega. N são os meus 100 pontos. N são os meus 100 pontos. O problema é que eu não tenho um tempo da música. Não tem aqui uma frequência da amostragem, né? Tipo, provavelmente tem um T aqui, né? Tipo, então, se eu faço o print aqui do meu ômega, é o meu 0.1. Entendeu? E a única coisa que eu posso assumir aqui é que colocar um T de 100, que também seria o tempo da música, então a cada 1 segundo, né? Deveria funcionar. Mas aqui está meio que errado, porque aqui seria ômega sobre T. Eu vou pensar um pouco sobre isso. Eu vou pensar um pouco sobre isso. Vou deixar meio que quieto aqui por enquanto. Tem algum errinho que eu estou fazendo. Mas eu vou pensar um pouco. Eu volto na próxima aula com essa história. Alguma dúvida, gente? Não? Tá. Então, obrigado por vir hoje. Ficou uma aula meio redundante, mas acho que fechou o assunto bem. Então, próxima aula, passo notebook. Quinta-feira, chegamos em tarefas musicais. Como sempre, obrigado aí. Até terça. Valeu, Flávio. Até terça, bom final de semana. Valeu, professor. Até terça. Valeu, professor.